Então eu queria pedir para que você, onde você está, curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao nosso grande Deus, e eu dou continuidade aqui. Nosso grande Senhor, te damos glória mais um momento, te louvamos, como o irmão Theo acabou de orar, pedimos para que teu Santo Espírito nos dirija nesse momento, que a tua palavra, lida, explicada e aplicada em nossas vidas, ela possa nos transformar, Senhor. Nos ajuda como igreja, como povo do Senhor, a sermos unidos de uma só alma, tendo um só Espírito, uma só fé, lutando juntos pela unidade do teu povo, da igreja. Nos ajuda, Senhor, a lutar contra os nossos pecados pessoais e a ajudar também um outro a lutar contra os seus pecados, para que assim possamos crescer como família, amando e servindo uns aos outros, para a própria glória do teu nome. Em nome de Cristo eu te peço por isso. Amém. Amém. Algo fundamental nas Escrituras, que nós nunca podemos perder de vista, é como a palavra de Deus, ela nos deixa claro, que Jesus espera que o seu povo, aquele povo pela qual ele morreu, seja um só corpo, uma só família, um só povo. Algo que eu tento sempre mostrar nos discipulados, ou quando eu estou conversando com as crianças até, ou com alguns irmãos, é mostrar que aqui não é simplesmente uma igreja, aqui é uma família, onde nós iremos pecar uns contra os outros, onde nós iremos falhar uns com os outros, mas que nós precisamos ter um fundamento que vai nos nortear na forma como nós nos comunicamos, como nós nos exortamos, como nós nos amamos. A igreja de Filipos, ou que estava em Filipos, ela estava tendo alguns problemas de unidade na comunidade. É tanto que alguns acreditam que um dos principais temas, além daquele tema da alegria, que é muito falado a respeito da carta de Filipenses, um dos principais temas é da unidade. Vocês podem recordar comigo, por exemplo, sobre Evódia e Sintique, duas irmãs que cooperaram com Paulo no progresso do Evangelho. Elas tiveram problemas, conflitos entre elas. E Paulo escreve essa carta para incentivar um cooperador dele, alguém que vai ajudá-lo, a unir essas irmãs novamente. Então percebam que mesmo pessoas que estão vivendo no meio da comunidade, que cooperam com o avanço da palavra de Deus, que cooperam com o Evangelho, podem ter problemas, e precisamos uns dos outros para poder nos unirmos, e lidarmos com isso de modo bíblico, de modo que agrada a Deus. Então algo que eu sempre falo nos aconselhamentos, ou quando eu estou ajudando alguém a lidar com conflito, ou até mesmo na minha casa, né, é que nós como cristãos, ou ao nos convertermos, isso não significa, irmãos, que nós não teremos problema. Isso não significa que os maridos não irão discutir com as suas esposas. E aí, não, quando eu falo discutir, não é jogar panela, tá? Quebrar prato. Não é isso. É ter aqueles conflitos. Não significa isso. Pelo contrário, irmãos, nós teremos isso. É normal que haja conflito. É tanto que nas Escrituras você consegue observar 3 tipos de conflito. O conflito pecaminoso, que é quando nós pecamos de fato um contra o outro, onde temos raiva, ira, onde brigamos, onde pecamos de fato e ofendemos a Deus na forma como nós nos relacionamos. Existe o conflito de ideias. Hoje nós podemos observar, por exemplo, Paulo e Barnabé, onde os dois tinham uma consciência tranquila que queria fazer algo para o reino de Deus. Barnabé queria levar Marcos e Paulo não queria. E diante daquele conflito de ideias, eles se dividem. E ali são 2 homens piedosos que estão tendo um conflito. E um terceiro tipo de conflito, de acordo com as Escrituras, é o conflito de interpretação, que nós encontramos lá em 1 Coríntios capítulo 8 até o capítulo 10. Conflitos esses que um entende que a Bíblia ensina algo, o outro entende de outra forma. E aí, irmãos, qual é o ponto que eu quero mostrar para os irmãos? É que existe algo que é fundamental, que deve nos conduzir durante esses conflitos, que é a humildade, ou a unidade, que nós conquistamos em Cristo Jesus. É olhando para o nosso Redentor que nós conseguiremos resolver os nossos conflitos. É olhando para o nosso Salvador que nós conseguiremos perdoar uns aos outros e amar uns aos outros. Não existe outra forma. E eu quero lembrar aos irmãos, como uma forma introdutória, antes de a gente ver rapidamente aqui os versículos, que isso é fundamental para o nosso testemunho como igreja. Lembra que Jesus fala sobre isso em João capítulo 15. Como é que as pessoas vão saber que nós de fato somos de Cristo?
que nós somos de fato esse ramo que está ligado à videira que é Jesus. Como é que as pessoas vão saber disso? Quando nós amamos uns aos outros. Então isso é uma marca, irmãos, distintiva, é uma marca singular de nós como comunidade. Nós precisamos nos amar, precisamos lutar pela nossa unidade, precisamos cuidar uns dos outros, precisamos servir uns aos outros, gastar a nossa vida como nosso Cristo se gastou por nós. Precisamos nos gastar uns pelos outros. É isso que mostra que de fato nós amamos e que nós servimos a Jesus. E aqui em Filipenses capítulo 2, que é justamente o contexto onde Paulo está preso, e escreve essa carta para tranquilizar o coração dos irmãos, mostrar que eles não precisavam ficarem preocupados com ele, porque a prisão que ele estava naquele momento ali em Roma tem antes servido para o progresso do Evangelho. E aí Paulo escreve para tranquilizar o coração deles, mas ainda mais do que isso, como eu falei no início, também para incentivá-los a viverem em unidade, porque havia alguns problemas dentro daquela comunidade. E um desses problemas era o orgulho. A cidade de Filipos, ela era uma cidade que era ligada muito com o Império Romano. Então, normalmente, as pessoas que iriam morar lá eram pessoas muito ricas. A maioria deles eram pessoas que já tinham se aposentado, vamos dizer assim, do exército romano e ia para lá. Então, era uma cidade muito rica, muito pomposa, vamos dizer assim, muito poderosa. Então, as pessoas que moravam lá normalmente tinham essa facilidade de serem pessoas orgulhosas. Por isso que no capítulo 2, Paulo vai falar muito sobre humildade, sobre amor, sobre não se vangloriar. E aí ele começa dizendo, a partir do versículo 1, acompanhe comigo, Filipenses 2, a partir do verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Então, essa conjunção aqui, se há, não é a ideia de uma possibilidade. Na NVI até traduz melhor. A ideia é, tendo essas coisas em vocês, tendo esse tipo de qualificações, de distintivos em vocês, havendo tudo isso, aí ele dá uma ordem no versículo 2. Completai a minha alegria. Paulo quer levar os irmãos de Filipos a pensar a respeito daquilo que eles têm em Cristo Jesus. Do amor, da exortação, do ânimo que eles encontraram na pessoa de Cristo. Porque o que conduziu aquele povo, aquela igreja a ser de fato uma família, foi aquilo que Cristo fez por eles na cruz do Calvário. Foi o seu sangue derramado, que uniu aquelas pessoas, ao povo de Filipos, a ser de fato uma igreja, uma família. Não é uma ideia, não é uma filosofia, é o sangue de Jesus que une pecadores diferentes, pessoas com ideias diferentes, com personalidades diferentes, com vontades diferentes, e faz com que essas pessoas de diferentes aspectos ou níveis sociais sejam de fato uma família, um povo. E aí, considerando isso, Paulo continua dizendo, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão, ou seja, havendo essas coisas em vocês, vocês devem completar a minha alegria, de modo que pensais, ou que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, Paulo está evocando aqui a comunidade, está chamando a comunidade, à medida que ela olha para a pessoa de Cristo, para o sacrifício de Cristo, a viver essa unidade, esse amor e esse serviço uns aos outros. É à medida que nós olhamos para o que Cristo fez por nós, irmãos, que nós iremos conseguir perdoar qualquer pecado que o outro cometa contra nós. É à medida que nós olhamos para o que Cristo fez por nós, para os cravos na cruz, para o espinho que furou a sua cabeça, para o prego que perfurou os seus pés, as suas mãos, que nós conseguiremos nos esforçar para servir uns aos outros, que não haverá barreiras para amarmos uns aos outros, que não haverá dificuldades para transpormos qualquer outra barreira para servirmos e amarmos a comunidade. Paulo quer colocar isso como destaque, para que nós possamos amar e sermos um povo com um só coração, um só pensamento, uma só proposta de vida, que é servir e amar
uns aos outros à medida que nós olhamos para Cristo. Por isso que a partir do versículo 3, ele começa a mostrar ou a destacar quais são os pontos que não deve haver no meio dessa comunidade que tem Cristo como seu Senhor, que compreende o que Cristo fez por ele. Só que, antes de eu mostrar esses pontos, olhe como isso é muito claro nas cartas de Paulo. Vai lá comigo em Efésios capítulo 4. Você volta algumas páginas aí. Efésios capítulo 4. Olhe comigo a partir do versículo 31. Amém? Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo está falando isso aqui em um contexto onde ele fala anteriormente, até para os irmãos isso ficar mais claro na passagem. Ele fala anteriormente no verso 31 que não pode haver em nós amargura, ira, cólera. Antes disso, deve haver em nós o sentimento de sermos benignos, ou ter essa atitude de sermos benignos, compassivos, pessoas pacientes que perdoam uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. E aí ele completa no capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então, olhando para o sacrifício de Cristo, para o que o nosso Cristo fez por nós na cruz do Calvário, é à medida que eu olho para isso, que eu tento imitar o meu Deus, que eu vou conseguir, irmãos, lutar contra a amargura, contra a ira, contra qualquer sentimento de facção, divisão dentro da comunidade que possa surgir dentro do nosso coração. E à medida que nós olhamos para aquilo que nos uniu, para o sacrifício do Redentor, que nós iremos conseguir amar e servir uns aos outros. Naqueles momentos de conflito, principalmente pensando aqui no contexto do lar, né, onde a gente tem momentos de discussão, de ira. Nesses momentos, irmãos, algo que eu tento muito fazer, quando surge, por exemplo, algo acontece, eu não gosto de algo que a Amanda fez. Nesse momento, algo que eu tento fazer imediatamente é orar. Essa é a minha maior luta, esse é o primeiro passo, orar. Não responder imediatamente, não falar imediatamente, mas orar antes disso. E nessa minha oração eu tento focar no que Cristo fez por mim na cruz, na obra do meu Senhor. Porque à medida que eu olho para isso, todo tipo de orgulho, todo tipo de barreira que surge no meu coração, normalmente nesse momento, cai por terra, irmãos. Porque quando eu lembro do que meu Cristo fez para que eu e minha esposa pudéssemos amar um ao outro, perdoar um ao outro, é isso que vai nos animar de fato a pedir perdão, reconhecer os nossos erros, a focar no que Ele fez por nós. Isso vai nos ajudar a não pensar nos nossos próprios erros, ou melhor, não ficar focando no erro do outro, mas pensando em como nós temos falhado contra o nosso Cristo. Esse sentimento de humildade, ele vai surgindo à medida que nós olhamos para o sacrifício de Cristo. Esse sentimento de amar e servir uns aos outros, ele vai crescendo no nosso coração, à medida que nós olhamos para o que o nosso Redentor fez por nós. Por isso que lá no capítulo 2, voltando agora para a passagem lá de Filipenses, ele finaliza dizendo no verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada qual, ou cada um, os outros, superiores a si mesmo. Então Paulo, ele olha para a igreja de Filipos e diz, olha, à medida que vocês olham para Cristo, e que vocês têm Ele como um exemplo maior, tanto que ele vai falar a partir do verso 5, justamente sobre esse exemplo de Cristo, à medida que vocês lembram do que Ele fez por vocês, do sacrifício dEle por vocês, do amor por vocês, da dedicação dEle como rei, se fazendo servo, amando vocês, vocês agora têm que ter essa atitude também uns para com os outros. Não tendo esse sentimento faccioso, de divisão. Pelo contrário, um sentimento onde você considera o outro superior a si mesmo. Eu creio, irmãos, que aqui está a raiz da maioria dos nossos pecados.
como casal, como irmãos, como família que somos. É esse sentimento muitas vezes de querer estar sempre por cima, sempre querendo estar certo, sempre querendo estar com a razão. À medida que esse sentimento domina o nosso coração, é aí que começa a surgir o orgulho, a raiva, a ira, a amargura, o sentimento de querer vencer a discussão a qualquer custo. E aí esse sentimento ele é desarmado à medida que nós olhamos para o sacrifício do Redentor. Por isso que ele finaliza no versículo 4 dizendo: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então aqui no verso 4, de alguma forma, Paulo explica o que é de fato humildade. O que é de fato ser um servo. É quando você não tem visto o que é propriamente seu. Quando você foca não na sua própria vida, no seu próprio conforto, mas quando você foca em servir ao outro, em querer o melhor para o outro, em colocar o outro em proeminência, em honrar o outro, em colocar o outro na prateleira de cima e você na prateleira de baixo. Porque afinal de contas, o nosso Cristo, de alguma forma, ele faz isso por pecadores como nós. Ele se sacrifica por nós, derramando seu sangue na cruz do Calvário, para que pudéssemos ser uma família, um povo. Ele morre por nós, por pecadores que não merecem nada da parte de Deus. E nos ama, se sacrificando, sofrendo, recebendo a ira de Deus, para unir um povo e uma família. Portanto, irmãos, nessa breve reflexão, queria só trazer esse sentimento, essa verdade das Sagradas Escrituras para os irmãos. A importância de nós lutarmos pela nossa unidade. A importância de nós, como igreja local, nos esforçarmos para sermos uma família. Sermos um povo que de fato ama e se dedica para cuidar do outro. Olhando para o sacrifício de Cristo, é isso que Deus espera de mim e de você. Você, como servo de Cristo, é isso que Deus espera da sua parte. Que você tenha a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Está sempre pronto para servir e não para ser servido. De ser o primeiro a chegar para servir e amar os outros. E não sempre esperando das pessoas atenção ou aplausos. Não que nós não possamos, como comunidade, elogiar um trabalho, algo feito por um irmão. Não, isso é bom, o provérbio destaca que isso é bom. Paulo fala sobre isso aqui também em Filipenses. Devemos honrar homens que amam a palavra de Deus e que vivem de acordo com a palavra de Deus. Mas estou querendo dizer com isso que nós, como povo de Deus, não devemos fazer as coisas esperando por isso. Esperando que as pessoas nos empurrem para fazer determinada coisa para Deus. Não, irmãos. Olhando para o que Deus fez por nós, o mínimo que Ele espera é que nós também venhamos dar tudo para Ele. Todo o nosso coração, todos os nossos bens, toda a nossa força para servir o nosso Cristo. Amém? Então que Deus nos ajude como comunidade a vermos esse serviço em unidade, em amor, uns para com os outros. Deixa eu orar mais uma vez, e aí depois a gente vai fazer alguns momentos de oração aqui, tá certo? Deixa eu orar. Deus, muito obrigado pela Tua santa palavra. Te louvamos antes de qualquer outra coisa pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Seu sacrifício, seu sangue derramado, recebendo a ira no nosso lugar, para que pudéssemos ser um povo, uma família, que caminha rumo à eternidade, onde lá também viveremos eternamente amando e servindo uns aos outros. De fato, Senhor, a fé e a esperança irão acabar, mas o amor, Deus, vai durar para sempre. E nós te louvamos porque Cristo conquistou isso para nós, colocou isso no nosso coração. Dependendo da Tua graça, nós pedimos para que o Senhor nos ajude como comunidade, como igreja, a vivermos esse amor que o Senhor já demonstrou, já mostrou o exemplo para nós. Que possamos perdoar uns aos outros, não deixar com que a amargura domine o nosso coração, todo sentimento de alguma forma que não agrada a Ti. Nos ajuda, Senhor, a olhar para o Teu sacrifício, para o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. E isso ser o nosso ânimo, nossa força, para de fato quebrar o nosso orgulho, quebrar todo o sentimento de vanglória e nos rebaixarmos, ó Deus, nos colocar no nosso lugar para servir e amar a comunidade, a Tua família, a Tua igreja, povo conquistado pelo Teu próprio sangue. Nos ajudar a viver assim, a trabalhar por isso, para a Tua própria glória, em nome de Cristo. Amém.